fim de Elbaf está próximo e muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Imu está lutando contra o Loki, o Luffy está recuperando suas energias e até mesmo o Brook está tendo um flashback explicando seu passado. Porém, existe um personagem que ainda precisa evoluir durante esse arco e não é o Usopp. Eu estou falando do Sanji, que entrou em Elbaf como sendo o braço esquerdo do futuro rei dos piratas, só que, para ele poder carregar esse título, ele precisa aprender a impor a sua vontade e despertar o último Haki. Diante disso, a gente precisa entender como que esse despertar vai acontecer e como na verdade o Haki do Conquistador do Sanji será diferente de todos os outros. Pessoal, tudo começa no capítulo 1152, quando Scooper Gaban fez uma das afirmações mais importantes de todo o arco de Elbaf. Ele confirmou que o Zoro tem Haki do Rei, que o corpo dele está tão acostumado que ele usa sem perceber, e que o Haki do Rei infundido é exatamente a chave para conseguir ferir os Cavaleiros Sagrados. E aí, em uma das cenas mais cômicas do arco, o Sanji, ao ouvir isso, dá um passo à frente e pergunta para o Gaban se ele também possui o Haki do Conquistador. Só que, para a tristeza do Sanji, o Scooper ignora ele completamente e foca no Zoro. A verdade é que essa cena gerou umas boas risadas. Porém, depois que a gente para analisar o que isso significou, percebemos que o Oda pode estar reservando esse momento para nos contar alguma coisa. Porque a reação do Sanji naquela cena não foi de alguém que acabou de ouvir que definitivamente não tem Haki do Rei. Foi de alguém que ficou genuinamente confuso. E aqui entra um detalhe mais importante, porque o Gaban, ao confirmar o Haki do Rei do Zoro, olhou em direção aos dois e disse que havia mais um com aquele poder. O Sanji naquele momento deu um passo à frente assumindo que era ele, porém o Scooper confirmou que era o Zoro. O problema é que o Oda não faria o Sanji passar vergonha dessa maneira, principalmente na frente do homem que representa ele, da geração do Roger. Basicamente você pode encarar aquela cena como se fosse o Sanji jovem perguntando ao Sanji mais velho. Fora que depois disso o Oda propositalmente cortou a cena antes de mostrar a conversa que aconteceu entre os dois. Só que é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Estão vendo que depois que o Sanji perguntou pro Gaban, nós vemos o Loki gritando e aí uma reação do próprio Sanji? O que é que essa reação diz para vocês? Para mim não parece nenhuma negação, nenhuma afirmação. Me parece que o Gaban foi além e disse algo importante. Talvez o Gaban tenha dito que o Sanji tem os pré-requisitos para poder utilizar esse poder, porém que algo está o impedindo. Ou talvez ele só não tenha ainda compreendido como canalizar a sua vontade e transformar isso no Haoshoku. Por fim, talvez também tenha a ver com seu exoesqueleto germa, algo que iremos explicar logo mais a seguir. De qualquer forma, o que aconteceu aqui foi um gancho narrativo clássico do Oda. Ele escondeu uma informação porque revelar ela agora estragaria a surpresa de quando o Sanji utilizar aquele poder em um momento decisivo. E esse momento decisivo, galera, pode estar chegando nos próximos capítulos. E aí, vamos ser honestos aqui, porque a pergunta vai ou não vai deixou de ser filosófica e virou urgente quando Scooper explicou a mecânica dos Cavaleiros Sagrados. A regeneração deles não é um poder comum, é uma regeneração ligada ao poder de Imu. Há um pacto que sustenta o corpo físico deles, mesmo depois do dano letal. E o Gaban aqui foi direto. A única forma de interromper essa regeneração é infundir o Haki do Conquistador nos seus ataques. A vontade suprema que domina as outras vontades, forçando o corpo do inimigo a reconhecer que foi derrotado, mesmo quando o pacto tentaria reconstruí-lo. Porém, o Luffy mostrou que mesmo utilizando o Gear 5, coberto de Haki do Rei de forma instintiva, segundo o próprio Kaido, a regeneração do Saturn e dos outros Goroseis continuou funcionando. Ou seja, a pergunta que surge é, o que isso significa para o Haki? Sinceramente, a única resposta que eu consigo imaginar é a de que o Haki do Rei não basta. Você precisa saber aplicá-lo de forma consciente, direcionada com a intenção real de dominação, utilizando a massa de energia que o Roger comentou com Garp durante God Valley. E o Luffy, pessoal, que é o tipo de guerreiro que cresce na luta, provavelmente vai aprender isso contra o Imu. Já o Zoro possui a habilidade, mas de forma inconsciente, e com certeza depois de ter ouvido as palavras do Gaban, vai aprender a infundir seus ataques ativamente. Dito isso, agora o Sanji está indo enfrentar o Kiran, que foi fortalecido pelo Homem de Imu e que pode estar agora no nível de um imperador. E a deusa das chuvas Asa não é um inimigo comum, é um pesadelo invocado pelo Kiran utilizando o poder dele amplificado pelo Homem. É o nível mais alto de ameaça que o Sanji já encarou diretamente, e sem o Haki do Conquistador, ele literalmente não tem mecanismo para interromper a regeneração do Kiran quando finalmente tiver que fechar aquela luta. Dito isso, nós precisamos analisar uma coisa importante, porque muitas pessoas se perguntam se o Sanji vai ter vários raios negros saindo dos seus ataques igual ao Zoro, mas talvez isso não aconteça dessa forma, porque assim, o Luffy tem o Haki do Rei como força bruta, como dominação natural, como algo que transborda dele porque ele é, fundamentalmente, uma força da natureza. Já o Zoro tem o Haki do Rei como extensão do armamento, como aquela pressão de quem empunha uma espada e canaliza a vontade inteira em um corte. É um Haki que tende para fora, que irradia, que intimida. O Zoro emana Haki do Rei porque ele é o tipo de pessoa que nunca escondeu um grama da própria presença. Só que, pessoal, o Sanji é o oposto
arcabouço disso porque ele sempre foi furtivo. Ele sempre foi o Mr. Prince, o cara que entra pelo lugar que ninguém imagina, que faz o trabalho mais importante da missão enquanto todo mundo está olhando para o outro lado. Em Alabasta, enquanto Luffy batia de frente, o Sanji estava infiltrado enganando uma organização inteira. Em Enies Lobby, o Sanji entrou no trem inimigo sozinho, sem que ninguém percebesse. Diante disso, nós temos um detalhe que o fandom em geral trata como piada, mas que o Oda plantou com seriedade. Quando o Sanji descobre as habilidades do traje de batalha, a invisibilidade, o Sanji fala que esse é o poder que ele sempre quis. E a gente pode interpretar a invisibilidade como a ausência de presença, o poder de estar onde você quer sem ser percebido. A melhor parte é que depois que o Sanji destruiu o traje de batalha, ele acabou desenvolvendo uma velocidade tão absurda que ele consegue praticamente o mesmo efeito. Ou seja, ele se move tão rápido que parece desaparecer. E aqui tá a teoria que conecta tudo isso, porque se o Haki do Rei do Zoro é uma vontade que irradia, que empurra pra fora, o Haki do Rei do Sanji pode ser uma vontade que ocupa o espaço sem anunciar a própria presença. Silencioso, penetrante, uma dominação que o inimigo só percebe depois que já aconteceu. E isso abre uma hipótese fascinante do porquê que o Gaban não conseguiu detectar o Haki do Rei do Sanji de forma clara naquele momento. Porque existe um elemento no perfil do Sanji que não existia em nenhum outro usuário de Haki do Rei que vimos até hoje. E esse elemento é o exoesqueleto Germa. Pessoal, o corpo do Sanji foi modificado geneticamente e, diferente dos irmãos dele que aceitaram o processo completo, o Sanji resistiu emocionalmente. Essa resistência gerou um resultado diferente. O exoesqueleto dele não é só uma melhoria física, é uma camada que interfere na forma de como a energia do corpo dele se projeta para o ambiente externo. E tem um paralelo que o Oda mesmo construiu, porque tanto o Emmet quanto a Nola, a cobra gigante de Skypiea, apresentam situações onde a presença viva foi mascarada pelo exterior físico. Por exemplo, os Gorosei não encontraram o Dendemushi dentro do Emmet. O Enel falhou em detectar pessoas dentro da Nola. E o Sanji pode ser a versão humana desse fenômeno. O exoesqueleto Germa pode estar funcionando como uma blindagem de Haki, não intencionalmente, mas como efeito colateral de uma modificação que nunca foi projetada para interagir com o Haki do Rei. E isso explicaria o motivo pelo qual o Gaban, que tem experiência de uma vida inteira como pirata, não detectou imediatamente o Haki do Conquistador no Sanji com a mesma facilidade que detectou no Zoro. Afinal, o Zoro emana um Haki sem controle. O Sanji pode ter o poder tão suprimido pelo exoesqueleto que parece ausente mesmo estando ativo dentro dele. E a ironia trágica disso é que o Sanji passou o arco inteiro de Whole Cake em conflito com o que o Germa fez com seu corpo, recusando o traje de batalha por medo de virar a arma que seu pai projetou. E pode ser justamente que esse corpo modificado dele esteja escondendo o poder mais raro que existe em todo o One Piece. Basicamente, o exoesqueleto não teria suprimido a humanidade do Sanji, ele teria suprimido a presença do rei que existe dentro dele. Agora, avançando, chegamos na dimensão mais profunda dessa teoria, que é porque que o One Piece vem construindo sistematicamente o amor como a forma mais poderosa de vontade que existe no universo do Oda. E isso não é especulação, é uma linha narrativa que o próprio Oda costurou em arcos completamente diferentes. Por exemplo, o Garp tem o punho do amor, e em um universo onde o Haki nasce da vontade, um golpe nomeado de amor e que é descrito como mais forte do que qualquer outro golpe do Garp, é uma declaração do Oda sobre o que move o poder humano mais alto. O Kuma também, completamente robotizado, sem memória, sem emoção, com toda a humanidade apagada pelo programa do governo mundial, ainda assim foi até Egghead para proteger a Bonnie. Não é à toa que o Vegapunk, quando investigou o que tinha restado as memórias do Kuma, não conseguiu explicar direito o que tinha motivado aquele comportamento. Isso porque a ciência mais avançada do mundo não conseguiu apagar completamente o amor de um pai. Também temos o caso do Katakuri, o único filho da Big Mom que demonstrou um Haki poderoso e também é o filho que mais sacrificou pela família, que lutou pelo bem dos irmãos, mesmo sabendo que a sua mãe nunca o amaria de volta da mesma forma. Galera, isso mostra como os sentimentos de cada personagem influenciam como eles vão utilizar as suas habilidades e como o amor pode superar até algo que parecia impossível. Dito isso, o Sanji bloqueou o ataque do S-Shark falando do poder do amor e desviou do ataque do Kizaru o raio de luz, declarando que foi o amor que permitiu aquilo. E nesses dois casos, a comunidade debateu se era piada ou declaração de poder. Porém, em One Piece, quando um personagem nomeia repetidamente o motivo pelo qual conseguiu fazer algo impossível, o Oda está estabelecendo uma mecânica. Ou seja, o amor é o combustível de Haki do Sanji. E já que o Haki do Rei é a forma mais alta que um Haki pode alcançar, ele só precisa de amor o suficiente. E aqui chegamos no cenário que o Oda construiu capítulo a capítulo, que é o gatilho mais perfeito narrativamente para esse despertar. A Zaza, a deusa da chuva invocada pelo Kirian, está inundando Elbaf, sequestrando crianças e tem forma feminina. E o Sanji não bate em mulher. Esse é um dos traços mais fundamentais da personalidade dele, estabelecida desde o East Blue. Pensando nisso, nós podemos ter um embate que force o crescimento do Sanji, porque a Zaza não é uma mulher de verdade. Ela é uma manifestação dos poderes do Kirian, uma criatura da imaginação amplificada pelo homem de Imo. Já as crianças que ela está levando consigo são crianças de verdade, com pais de verdade,
com sonhos de verdade e que os Chapéus de Palha juraram proteger. Ou seja, assim que chegar no local da luta, o Sanji vai estar parado diante de um conflito emocional. Ele não pode bater nas asas pelo seu código, porém ele também não pode deixar as crianças serem levadas por essa entidade. E é exatamente nessa paralisia, nesse momento onde os dois pilares da personalidade dele entram em conflito, que o Haki do Rei vai emergir. Pessoal, pelo que a gente já sabe, o Haoshoku não nasce do orgulho, não nasce da competição, nasce de uma vontade tão absoluta de impor a sua vontade e seus sentimentos que ele transcende qualquer regra que o próprio portador estabeleceu para si mesmo. Pensa na simetria narrativa disso, porque o Luffy despertou uma relação mais profunda com o Haki na luta contra o Kaido, no momento em que seus nakamas estavam no meio de uma guerra. O Zoro também manifestou o Haki do Rei quando ele estava sozinho em uma situação de vida ou morte, carregando o peso de todos seus companheiros e o do seu capitão. Já o Sanji vai despertar essa habilidade no momento em que ele tiver que escolher entre a regra que define quem ele é e a proteção das pessoas que ele jurou proteger. E a escolha que ele irá fazer dirá tudo sobre o que o amor significa como motor de poder em One Piece. É exatamente o tipo de confronto temático que o Oda constrói e depois entrega uma evolução de personagem em termos de poder. Agora, a pergunta que fica é, quando o Sanji despertar o Haki do Rei, como que ele vai parecer? E aqui é onde essa teoria fica mais específica, porque a comunidade está dividida entre o Sanji ter um Haki do Rei que funciona como destruição direta ou um que funciona totalmente de maneira diferente. Diante disso, a teoria mais interessante é que o Haki do Rei do Sanji vai ser uma versão avançada ligada à observação, que é basicamente a especialidade histórica dele. Pessoal, existe no universo de One Piece um conceito chamado de assassino da observação, uma habilidade que cancela ou suprime o Haki da observação do oponente. A única pessoa que é mencionada como tendo essa capacidade é o Yonkou Shanks, o Ruivo. E, por conta disso, tudo indica que a habilidade extra de cancelar o Kenbushoku do oponente está ligada ao Haki do Rei. Pois, também, o Shanks é tido como o usuário mais forte de Haoshoku da história atual. Se somarmos isso ao fato de que esse tipo de Haki tem potências diferentes, podemos imaginar que se alguém consegue impor uma vontade muito maior do que a do oponente, talvez essa pessoa consiga fazer com que o inimigo perca a capacidade de prever o futuro. Baseado nesse conceito, a teoria diz que o Sanji pode desenvolver uma aplicação única dessa ideia, utilizando o Haki do Rei não para dominar fisicamente, mas para cancelar a visão do futuro do inimigo, tornando os próprios movimentos dele impossíveis de prever. Agora pensa no quanto isso faz sentido para quem sempre foi o cara mais furtivo do bando. O Sanji, que sempre se movia onde ninguém estava olhando, agora se moveria onde ninguém consegue olhar. Um Haki do Rei que apaga a presença, que cancela a percepção, que faz o Sanji literalmente invisível para qualquer forma de Haki da observação. E aí, quando ninguém consegue prever de onde o próximo chute vai vir, ele infundirá o seu Haki do Rei nos seus ataques e o golpe atravessará a regeneração do Cavaleiro Sagrado como se ele não existisse. Galera, é a fusão perfeita do que o Sanji sempre foi, furtivo, rápido e apaixonado, com o que o One Piece estabeleceu que o Haki do Rei pode ser quando nas mãos de alguém que o usa pela primeira vez de forma consciente. Diante disso, agora vem o argumento que fecha qualquer dúvida sobre o papel do Sanji no fim de One Piece. Porque essa saga final não é só sobre o Luffy derrotar o Imu em uma batalha épica, é sobre a tripulação inteira ser capaz de enfrentar o governo mundial em escala de guerra. O que significa que na prática eles precisarão parar os Goroseis, as 5 divindades monstruosas com regeneração absurda que em Egghead já mostraram que possuem uma capacidade completamente acima de todos os outros oponentes. E o Sanji, assim como o Zoro, precisa estar na linha de frente ajudando seu capitão, como sempre fez até agora. Afinal, a ideia de termos um trio monstro é que os três possam realizar ações que o resto do bando não pode. Porque, se isso não for possível, poderíamos ver uma cena onde a Nami ou a Robin seriam sequestradas e o Sanji ficaria parado sem poder fazer nada. Isso não é admissível narrativamente, iria contra toda a construção do próprio personagem. Então, é por isso que da mesma forma o Zoro despertou em uma luta de vida ou morte, o Sanji também irá despertar, provando que de fato ele é o Gaban da nova geração, ou seja, o novo arauto do amor. E aí galera, juntando tudo que a gente analisou, a imagem que se forma é a seguinte: o Sanji já tem o Haki do Conquistador dentro dele, confirmado implicitamente pela cena do Gaban no capítulo 1152, porém mascarado pelo seu exoesqueleto Germa. E o momento em que ele vai despertar esse poder está mais perto do que nunca, pois tudo indica que ainda será durante o arco de Elbaf. Agora me conta aí nos comentários, você realmente acha que o Sanji vai despertar o Haki do Conquistador contra o Kirian? Você acredita na teoria do Haki silencioso ligado à observação? Ou você acha que vai ser algo mais explosivo visualmente? No fim, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e se você quiser saber como que o Brook ser um Dave mudaria tudo em One Piece, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.